Pois bem, pessoal, na nossa primeira aula, na aula de hoje, eu quero trazer para vocês uma contextualização, uma introdução a nosso assunto levantamento de dados pela técnica GNSS, certo? Vou fazer um breve histórico, é mesmo um breve, não tem aqui o intuito da gente ficar muito concentrado nessa parte. Mas é fato que nós precisamos, enquanto homem, executar diversas tarefas, né? Desde a agricultura até tarefas de engenharia, e frente a essas necessidades, nós precisamos nos posicionar em cima do globo terrestre, né? Nós precisamos garantir o nosso posicionamento, a nossa navegação. Nesse sentido, o homem sente a necessidade de obter a sua posição geográfica, tá certo? E aí, nós precisamos recorrer à localização, né? Onde estamos, onde construímos, e isso, a esta localização, a gente chama de posição geográfica, dada sempre por meio de uma coordenada, seja ela uma coordenada geográfica, uma coordenada UTM, uma coordenada de um outro sistema qualquer. Mas posicionar é isso, é atribuir para uma pessoa uma coordenada sobre a superfície terrestre, tá certo? E aí eu consigo me localizar, eu consigo me situar, eu consigo identificar qual é a necessidade da minha rota se eu precisar sair de um ponto A para um ponto B, tá certo? O homem, para se posicionar, para se localizar, sempre lá nos tempos remotos, utilizou-se muito dos astros, dos planetas e das estrelas, né? Seria a fase que a gente chama ainda astronomia de posição. Com o avanço da ciência, da tecnologia, o homem descobre a bússola e aí já consegue se posicionar nos 4 pontos cardeais principais, norte, sul, leste, oeste. Começa a usar equipamentos que permitem, né, calcular inclinações de alguns astros, de raios solares, estrelas, de forma que, assim, através, por meio dessas inclinações, medições angulares, ele se posiciona, passa pelas fases dos clinômetros, esses equipamentos rudimentares que permitem medir ângulos, tá certo? E aí surgem, por meio da tecnologia de onda de rádio, alguns sistemas que permitem posicionamento, mas um posicionamento, por enquanto, muito aproximado, não com uma boa acurácia, uma boa exatidão, uma boa precisão. Mais um pouco para frente das nossas aulas, nós veremos que conceitos são esses, né? Quando eu digo precisão e acurácia, tá certo? Os principais sistemas de onda de rádio, o LoRaN, a DECA, o ômega, e aí, com o avanço da tecnologia, nós chegamos no Transit, operando aí a partir do ano de 64, desenvolvido pela Marinha norte-americana, né? Apresentando em cerca de 10 satélites, com uma órbita de 1.100 quilômetros, e funcionando com base no efeito Doppler, uma emissão de uma onda, essa onda encontra uma superfície e retorna para o satélite, e aí, através deste efeito, chamado efeito Doppler, a gente conseguia algumas posições, né? Repito, ainda não se trata de uma posição bem acurada, precisa, muito exata. Do Transit, avanço da tecnologia, cerca da década de 70, surge o primeiro sistema de posicionamento, o chamado GPS, né? Que, inclusive, norte-americano, vai substituir a tecnologia Transit e aí se consagra até os dias de hoje como o principal sistema de posicionamento global, né? Inclusive, nas nossas aulas, nos processamentos de dados, nós vamos dar um foco em principalmente a dados GPS, tá? Esses dados GPS, eles estão presentes em GPS de navegação, né, no nosso celular, no Google Maps, mas também existe alguns aparelhos, os chamados GPS geodésicos, que são para algumas atividades de engenharia, e eu mostrarei aqui exemplos um pouco mais para frente, tá certo? O GPS, então, como o próprio nome já contextualiza, é um sistema
de posicionamento global, é um sistema norte-americano criado pelo Departamento de Defesa Militar norte-americano, mais ou menos na década de 70. E aí também, com o passar dos tempos, surge o GLONASS, um outro sistema de posicionamento, este agora criado na Rússia e apresentando algumas poucas semelhanças com o sistema norte-americano GPS, tá bom? O sistema europeu surge também aí o Galileu, inclusive encontra-se bastante em fase de implementação nos tempos atuais. E, por fim, surge também um quarto sistema de posicionamento, o BeiDou, ou conhecido como Compass. É o sistema chinês. E aí, completando para a gente esses quatro principais sistemas de posicionamento, né? O sistema GPS, o sistema GLONASS, o sistema Galileu e o sistema Compass BeiDou. Desses quatro sistemas, é importante frisar bastante. O GPS é o mais consagrado, é o mais utilizado a nível global, internacional, certo? Desses sistemas surgem outros, os chamados sistemas de aumento, tá certo? Não muito utilizados aqui para os nossos fins de técnicas de processamento, mas eu deixo citado aqui a existência desse tipo de sistema, tá certo? É importante nós diferenciarmos o que nós estamos chamando de GNSS de GPS, tá certo? GNSS é o sistema de navegação por satélites global. São vários sistemas, é o conjunto de todos os sistemas, né? O GPS é um tipo de sistema GNSS, assim como o Galileu, assim como o BeiDou, assim como o Compass, tá certo? GNSS, então, é o sistema mais abrangente, né? E aí, se eu quero estudar, aplicar ou utilizar um desses sistemas, eu posso recorrer ao GPS ou ao Galileu e assim discriminar, tá certo? Aqui eu trago alguns exemplos, olha só, alguns muito frequentes no nosso dia a dia, né? O GPS de automóvel, um GPS de mão, esse... Não estou conseguindo achar aqui a canetinha, mas sem problema. O GPS de navegação, esse amarelinho. Aqui os GPS utilizados em agricultura de precisão. E esse aqui, o último, o GPS geodésico, utilizado aí na agrimensura, tá certo? Principalmente na engenharia de agrimensura. Como eu acabei de dizer, o GNSS é o sistema que engloba todos os sistemas de posicionamento. O GLONASS, o GPS, o Galileu e o BeiDou, né? Lembrando aqui que o nosso GPS é o principal. Então, precisa ficar muito claro na nossa mente que GPS não é sinônimo de GNSS. GPS é um tipo de sistema GNSS, tá certo? O GNSS, então, vai constituir um conjunto de tecnologias que vão utilizar de navegação e posicionamento por meio de satélites, né? Esses satélites são satélites artificiais que ficam em órbita do planeta Terra. E também vai estudar, vai englobar o GNSS, todos os problemas oriundos dessa técnica, tá certo? O sistema GNSS vai contemplar uma cobertura global, tá certo? Eu consigo, dessa forma, de qualquer lugar da superfície terrestre, conseguir